acontece. Então, o conteúdo todo de hoje está sendo gravado e vai ser colocado tanto no Canvas quanto no YouTube, como sempre. Hoje eu tenho que falar sobre abertura de UV e textura. Mesmo não sendo obrigatório para a nossa matéria e vocês não tendo que implementar isso no jogo esse semestre, é importante que vocês saibam esse básico, e isso pode ser alguma solução de problema de finalização do jogo, isso pode ajudar vocês em algum momento. De novo, eu não estou cobrando UV e textura nos modelos desse semestre. Vocês não têm obrigação de fazer isso. Mas é importante que vocês já entendam o que é o UV e como que ele trabalha com a textura, o que é a textura e como que ela funciona, e um pouco de como que a gente pode aplicar isso num modelo de jogo para facilitar a vida. O meu exemplo aqui, ó, é essa quadra de vôlei aqui que eu estou fazendo, e ela tem alguns elementos aqui que já estão com textura. Eu vou começar pela rede. Então, se a gente observar a rede aqui né, ela tem uma série de detalhes de cor, né? Então, por exemplo, ela tem esse detalhe listrado, né, em várias partes. E esse resultado listrado aqui, se eu for fazer ele com pintura de vértice, significa que eu vou ter que cortar o modelo para cada listra. Já é um pouco demais. Outra coisa que acontece é que a rede, ela tem uma série de cortes aqui que, de novo, se eu for modelar cada uma dessas linhas da rede, né, cada uma dessas linhas da rede, o meu modelo ele vai ficar pesado muito antes de eu imaginar, assim, ou seja, eu vou ter uma série de cortes no modelo que não são necessários, né, e se eu puder resolver ou fazer esse resultado visual sem né, sem esse tanto de corte, a vida vai ficar um pouco mais fácil para a gente produzir conteúdo, né? Então, se eu pegar aqui o modelo e mostrar ele sem a textura, né, mostrar ele só no material, vocês vão ver que ele é uma placa opaca. E se a gente entrar nos vértices, vocês vão ver que ele tem alguns cortes, né, ele tem alguns cortes, mas nem se compara a quantidade de corte que teria se a gente tivesse que fazer todos os vazados da rede. Então, assim, dá para ver aqui que o modelo ele não tem nenhuma das listras, ou seja, nenhuma das listras está no corte do modelo, né? Ele não tem uma série de cortes aqui para fazer listra. E ainda assim, ele tem o acabamento finalizado. Então, a textura ela já vai facilitar isso na minha vida, assim. Ela vai permitir que eu tenha mais detalhes no meu modelo, sem eu ter que aumentar os detalhes da modelagem. Então, ela vai enriquecer o modelo. Alguns detalhes que a gente vai ter, por exemplo, no modelo, igual, por exemplo, na quadra de vôlei, eu tenho o texto vôlei escrito, uma logomarca, né? Então, assim, se eu for pegar um modelo da quadra, vamos isolar aqui o modelo da quadra. Ele é só uma placa. Ele não tem por que ter os cortes das linhas, nem tem por que ter um modelo do texto vôlei, né? Então, eu consigo ter todos os detalhes de marcação de uma quadra de vôlei aqui, ó, os pontilhados, né? E todas as informações graças à textura do modelo, né? Dá para ver que algumas das coisas são repetidas, né? Dá para ver que o texto vôlei
é uma informação que eu estou repetindo algumas vezes, né? Então dá para ver que essa imagem, essa imagem, essa imagem, essa imagem, isso e isso aqui são a mesma textura, né? Ou seja, eu tenho isso desenhado uma vez e eu estou repetindo 4 vezes. Então os cortes do modelo, eles estão prevendo só a repetição da imagem. É a mesma coisa com a minha rede de vôlei aqui, né? Então se eu der um zoom aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho essa face cortada porque eu tenho só uma vez essa textura, ela é um pedacinho e eu repito ela várias vezes, né? Então alguns cortes são só a previsão da repetição, né? E eu acho que dá para perceber assim como que, né, se você fizer um modelo simples pra caramba, né, um modelo, né, pouquíssimo elaborado, né, você consegue fazer uma série de detalhes adicionais só por causa da textura. Então, aplicar textura no modelo vai poupar a modelagem, ou seja, vai economizar a modelagem para mim, assim, e vai economizar vértice. E sem contar que vai acrescentar informações que talvez não sejam informações fáceis de modelar, né? Igual, por exemplo, não é fácil modelar o texto de uma letra cursiva, né? Ou uma logomarca, né? Então, se eu puder colocar isso como imagem, melhor ainda. E como é que essa imagem entra aqui, né? Como é que essa imagem ela entra dentro do modelo? Né? Se eu colocar aqui, né, o meu editor de UV e entrar num desses modelos aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, para cada uma dessas, deixa eu colocar aqui a textura para ficar visível para vocês, para cada uma dessas faces, né, eu tenho um pedaço da imagem, né, então dá para ver que eu tenho aqui, né, os pedacinhos de imagem numa imagem bidimensional e que cada face do meu modelo, né, deixa eu selecionar uma face aqui, cada face do modelo está modelada, está mapeada num canto, né, ou num pedaço da minha imagem, né? Ou seja, eu consigo mapear o que eu quero que aconteça na face. Ou seja, eu tenho um mapa de coordenadas aqui que não são as coordenadas tridimensionais, ou seja, elas não são as coordenadas 3D. Elas são coordenadas à parte que servem para mapear a informação que eu quero. Certo? Então, esse é o assunto da aula de hoje. Ou seja, eu vou mostrar para vocês como que abre o modelo, né, como que a gente pode abrir o modelo e como que a gente, se der tempo, obviamente, né, como que a gente faz o encaixe da imagem no modelo, né? Então, o primeiro passo vai ser abrir o modelo, ou seja, criar essa coordenada. E a segunda etapa é como que eu posso colocar a imagem visível para a gente trabalhar. Então, eu vou começar aqui com um arquivo novo. Eu não vou mapear essa quadra de vôlei, não. Eu vou mapear um objeto mais orgânico, porque se ficar muito torto não tem tanto problema, né? E a gente pode começar com as coisas mais soltas, tá? Então, eu vou pegar aquela árvore que eu fiz como exemplo, tá? Vou pegar essa árvore que eu fiz como exemplo, é um modelo que a gente está trabalhando esse semestre aqui, né?
e vou usar ele como referência, e a gente sabe que a árvore tem umas informações que eu não modelei, que elas podem ser úteis para o acabamento. Por exemplo, se eu quiser pintar cada veio da madeira, né? Se eu quiser pintar cada nozinho da madeira, ou se eu quiser colocar o desenho de folhas, né, nas laterais. Então, essa é a informação que é útil para esse modelo. Então, se eu puder colocar essa informação aqui, vai ser interessante, tá? Então, eu vou trabalhar com abertura de UV nesse modelo, mas primeiro, mas primeiro, eu vou mostrar os comandos e como que o mapeador de UV funciona, tá? Então eu vou começar, obviamente, com um cubo, né? Então, obviamente, eu vou começar com um cubo aqui para a gente ver a base disso. Mas o intuito é chegar na árvore, cortar e abrir isso, tá? Olha só, o Blender ele vai me dar uma série de áreas de trabalho. Ele me dá inclusive uma para edição de UV, né? Ele dá uma inclusive para essa edição aqui, ó. E é como chama essa brincadeira, ou seja, eu ter as coordenadas de uma face aqui, né, acontecendo aqui do lado, é um mapeamento de coordenadas. Ou seja, aqui no meu espaço 3D, eu tenho coordenadas de x, de y e de z, né? Ou seja, eu tenho cada uma dessas coordenadas aqui, e aqui eu vou ter coordenadas de essas coordenadas de novo, de x e y. Por que minha notação ela não ficou bonitinha? Deixa eu aumentar a espessura aqui. Aí. Então aqui eu vou ter x e y, só que essas letras já estão sendo usadas, né? Ou seja, eu já estou usando x e y. Então, para eu ter esse mapeamento matemático, a gente vai chamar isso aqui de U e de V, né? Ou seja, eu estou usando outras letras para as mesmas coordenadas. Então, esse aqui é um mapa de UV, né? Então, a gente vai chamar isso aqui de mapeamento, né? UV, né? Então, ou se vocês preferirem, o VMap. E para fazer um VMap, o Blender me dá uma interface que chama UV Editing. Ou seja, me dá uma interface de edição de UV. Você pode desenhar a interface do Blender, claro, né? Mas supondo, né? Eu vou supor que você fez uma destruição completa do seu Blender e apagou todos os layouts que o Blender traz como padrão. Você pode clicar em mais aqui, ó, e nas opções gerais pedir a interface de edição de UV. E aí você vai ter essa interface acessível para vocês, tá? Então, olha só, o meu cubo ele já vem com um mapa de UV. Meu cubo ele já vem com um mapa de UV, ou seja, ele já vem com ele de fábrica, né, o modelo aqui, tá? Deixa eu apagar essa câmera, essa lâmpada, eu não preciso delas por enquanto. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas importantes, tá? Algumas coisas importantes. Aqui, ó, na barra de propriedades,
aqui na barra de propriedades, no painel que chama Object Data, que é onde a gente trata das informações de vértices, né? É onde a gente tem, por exemplo, o Vertex Colors, eu também vou gerenciar meus mapas de UV aqui, ó. Ou seja, eu também tenho uma interface de mapas de UV aqui, ó. Então, se seu objeto não tem um mapa de UV, né, ou se você fez um mapa de UV e deu errado, aqui tem como criar ou editar a presença de mapas de UV. Eu, na verdade, estou vindo aqui para apagar esse mapa de UV, porque eu quero fazer ele de novo. Então eu vou apagar esse mapa de UV aqui, ó. E se eu entrar aqui, ó, e selecionar meu modelo, ele não tem mais um mapa de UV. Ou seja, não existe mais um mapa de UV no meu cubo. Ou seja, eu posso pedir para ele abrir um novo mapa de UV. A gente vai ter um menu só para UV. Ou seja, vai ter um menu só para fazer a abertura de UV. E, obviamente, como tudo no Blender, é uma lista gigante de opção. É uma lista gigante de opção, tá? A primeira opção aqui é você desembalar o modelo, que é você, na verdade, ao mesmo tempo ele vai criar o mapa de UV e vai tentar abrir esse modelo em duas dimensões aqui, né? Ou seja, ele vai pegar esse modelo e tentar criar na interface do lado, né, aqui do lado, ele vai tentar criar uma versão aberta disso aqui. Eu vou apertar e holy moly, ele criou todas as faces no mesmo lugar. Ou seja, ele não conseguiu achar uma solução de abertura para esse modelo. Ele não sabia por onde começar, ou seja, não existia informação no meu cubo para ele saber por onde começar, ou seja, por onde que ele começa a abrir o modelo. Então, deu errado. Deu errado. E esse é um dos problemas de UV. Né? O UV, para você abrir ele, você tem que informar para o Blender como que você quer que ele seja aberto. Você tem que informar para o Blender como que você quer que a abertura dele seja feita. Eu vou pegar uma Suzane, só por curiosidade. Né? Eu vou apagar esse cubo aqui. E vou adicionar uma Suzane. Vou apagar o mapa de UV dela. Aqui dá pra ver que o mapa de UV que vem por padrão é super bonitinho. Ó. Dá pra ver onde é que tá a orelha. Né? Dá pra ver onde que tá a face dela. Né? Mas, e se eu tentar rodar o comando automático dele? Olha que bonito. Olha que bonito. Olha onde foi parar as coisas. Ou seja, ele tentou abrir. Ele tentou abrir, mas sem nenhuma indicação de por onde ele começa a abrir, fica muito difícil do Blender achar um resultado de cálculo. Então, vamos lá. Lembrando que esse semestre, ele é um semestre onde a gente aprende as coisas do jeito mais manual, tá, gente? Esse semestre é onde a gente aprende o princípio mais manual. Então aqui vocês vão ver que tem uma série de opções aqui, ó, que são opções automáticas. Ou seja, eu tenho um negócio chamado Smart UV Project, que vai tentar calcular pelo ângulo dos vértices como que ele deve abrir o mapa de UV. Dá pra ver que com uma zona, não dá pra saber que pedaço é qual pedaço. Virou tipo um quebra-cabeça. Então, fica difícil para eu trabalhar e editar isso aqui. Eu tenho o Light Map. O Light Map vai fazer tudo ficar quadradinho assim, ó. Ele não é feito para texturização.
ele é feito exatamente para o que o nome diz. Ele é feito para mapeamento de luz, né? Então, para mapear a luz, isso aqui faz sentido, mas para texturizar, não faz o menor sentido, né? Ele faz sentido para mapear a luz, porque em qualquer uma das direções aqui, eu vou ter um gradiente completo. Então, ele faz sentido para mapear a luz, mas não faz sentido para textura. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu tenho um negócio que chama Follow Active Quad, que é um outro mapeamento de luz, mas ele começa pelo quadrado selecionado aqui, pelo quad selecionado. Então, ele vai pegar meu quad selecionado e ele vai espiralando e abrindo. Eu tenho a projeção em cubo, que, como o macaco é um cubo, funciona perfeitamente, né? Olha só. Eu tenho a projeção em cilindro. De novo, como o macaco é um cilindro, funciona perfeitamente. Dá para ver exatamente como que funciona. Eu tenho a projeção de esfera, mesma coisa, o macaco é uma esfera, então funciona perfeitamente. Dá para ver claramente onde as coisas estão. Eu tô vendo os comentários, tá, galera? Eu tô lendo os comentários de vocês. Aqui, ó, eu tenho um que ele vai projetar exatamente o que eu estou vendo, ó, Project from View. O Project from View, ele projeta exatamente o que eu estou vendo, ó. Então, se eu fizer isso aqui, né, o V e Project from View, ele vai projetar exatamente o que eu estou vendo. Funciona? Não, mas pelo menos eu já identifico as coisas, né? Esse aqui talvez a gente acabe usando para uma parte ou outra do modelo, né? Esse aqui talvez a gente até use ele em breve, assim. Mas você tem o Project from View e tem o Project from View que tenta encaixar nesse quadrado aqui, ó. Ou seja, esse Project from View Bounds, ele tenta achar os limites da imagem. Então ele vai tentar encaixar o que ele está projetando nesse quadrado aqui. E eu tenho uma opção que chama Reset. O Reset, ele vai pegar todas as faces e transformar em quadrados no mesmo lugar. Então, o Reset, ele vai pegar todas as faces e encaixar como quadrado no mesmo lugar. Isso aqui não é totalmente... Nenhuma delas é inútil, tá, gente? Todas elas têm motivo de existir, todas elas atendem a alguma coisa, mas a gente não deve usar todas elas esse semestre, tá? Essa daqui é interessante quando você tem uma textura repetitiva. Então você quer que o mesmo tijolinho percorra uma parede inteira, mas você fez só uma textura pequena de tijolo. Então esse reset é o que eu estou usando na rede, né? Na minha rede da quadra de vôlei, eu estou repetindo a mesma textura na rede inteira, porque eu selecionei ela e dei um reset, então todos os pedaços da rede estão no mesmo lugar. Então isso chega a ser interessante. Mas, como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Para não dar esse erro. Para não dar esses erros, o que a gente tem que fazer é usar essas duas opções aqui, ó. Uma para marcar os cortes de abertura. Não, não, Luiz, ele não separa uma face grande em quadradinhos, ele separa os quadradinhos. O V, ele não cria vértices novos, ele só trabalha com os vértices que existem. Tá? Não tem como você mudar a estrutura da malha. Tá? Agora, tem como você falar para repetir uma textura numa face grande. Ou seja, tem como você falar que a textura é pequena, mas ela repete.
Mas vamos lá, olha só. Se eu marcar os cortes, se eu separar as partes do modelo, vai ficar mais fácil para o Blender desembalar isso. Então, para fazer a marcação de cortes, eu vou usar a seleção em Edge, tá? A seleção em Edge, ela é fantástica para fazer a abertura de UV, tá? Ela é muito boa. E eu acho que ela, inclusive, foi feita para isso, não sei, né? Parece que ela nasceu para isso. Mas aqui, ó, eu vou fazer umas separações que são óbvias para mim, tá? Ou seja, eu vou separar o rosto da Suzane aqui, ó. Então aqui eu quero marcar um corte. Então, aqui, ó, minha barrinha está super pequena, né? Não está dando certo para eu ficar indo para lá. Então eu vou usar o atalho para aquele menu de UV, o atalho para o menu de UV é U, tá? O atalho para o menu de UV é U. Então eu vou usar o atalho para não ter que ficar indo lá toda hora, tá? Então aqui, ó, eu vou apertar U, vou vir aqui em Mark Sim, e agora meu modelo tem essa linha vermelha aqui, ó. Essa linha vermelha é uma linha de corte. Ou seja, ele vai separar isso em relação ao resto. Eu posso fazer isso com todas as partes que eu considero que vão ser peças separadas. Por exemplo, eu posso separar a parte da frente. Eu vou separar por aqui, ó, a parte da frente e a parte de trás da orelha. Eu posso até fazer assim, ó, para ele separar a orelha, mas sem separar as duas coisas. Mas como eu quero que fique mais visual para vocês, quero que fique mais fácil para vocês verem o que está acontecendo, eu vou cortar ela assim. Do mesmo jeito que eu cortei aqui, eu vou cortar aqui, tá? Então, aqui, quero emendar aqui, aqui. E atrás, eu estou vindo aqui. E aqui. Eu quero tirar esse corte daqui, ó. Quero cortar aqui. Pessoas, quem puder avisar aí sobre o som, eu estou gravando no meu computador local também, tá? Então, eu estou gravando local, então se você perder um pedaço do áudio, depois vai ter a aula no YouTube com o áudio completo, tá? Mas provavelmente é só atualizar aí o navegador que volta. Aliás, parece que já deu certo para alguém aqui, ó. Então, aqui eu marquei as orelhas. E, sei lá, vamos separar metade da cabeça para cada lado. Separar metade da cabeça para cada lado. Não sei se vai dar certo não, mas eu acho que já vai dar para explicar o que está acontecendo. Então, os olhos, eles são objetos separados, eles não precisam de corte, tá? Isso aqui não precisa de corte, isso aqui já é um objeto separado, ele provavelmente vai abrir. Ele é um objeto já cavado, tá vendo? Ele provavelmente não precisa ser aberto, não. Então, ó, eu vou selecionar todo mundo, vou apertar o Unwrap, e aqui, ó, mesmo que ele não tenha aparecido de cabeça para cima, eu tenho o rosto, a parte de dentro das duas orelhas,
tirar isso aqui. As duas metades da cabeça. Aqui são as partes de trás da orelha. E isso aqui são os olhos, que eu, como eu disse, provavelmente eu não preciso separar eles. Ou seja, já está mais fácil para mim pintar e entender o que eu estou pintando. Ou seja, desenhar e entender o que eu estou desenhando. Sabe? Então isso aqui já vai facilitar demais a minha vida, né? Vai deixar bem fácil para que eu possa trabalhar em outro software ou no próprio Blender mesmo, porque bom, fica muito mais fácil desenhar o rosto aqui, né, do que, bom, deixa eu limpar esses cortes aqui, ó. Eu vou limpar os cortes e vou abrir de novo, do que aqui, né? Então, por comparação, eu acho que ficou bem mais simples, né? É lógico que todos os pedaços vão ter que estar dentro da minha área de imagem, né? Tem que estar dentro da minha área de imagem. E com isso aqui eu posso pensar em fazer uma textura. Ou seja, esse processo de marcar os cortes e abrir o mapa é a primeira etapa para que eu possa fazer uma textura. Ou seja, é a primeira etapa para que eu possa pegar meu modelo e pintar coisas nele, ou desenhar coisas nele, ou até aplicar uma foto, ou alguma coisa assim, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa eu vou fazer a mesma coisa com outros objetos, tá? Só para deixar mais ou menos marcado aqui na aula que alguns objetos têm uma natureza própria de corte, então porque eu não quero que vocês cortem demais os modelos para não ficar umas áreas ruins de pintar. Por exemplo, quando a gente tem um objeto que é cúbico, né? Quando a gente tem um objeto que ele é um cubo assim, eu não preciso cortar ele inteiro, eu não preciso passar o corte nele inteiro. Eu preciso abrir ele igual uma caixa, né? Então eu tenho que pensar que eu vou separar um pedaço, né? E ele vai desdobrar igual uma caixa. Então, imagina que tudo que eu preciso fazer aqui, ó, é cortar aonde que ele vai rasgar. Então, ó, eu não marquei no modelo inteiro. Não marquei no modelo inteiro, tá vendo? Tem várias arestas que não estão marcadas. E eu nem fechei as faces, ou seja, as faces elas não têm cortes fechados. Ou seja, essa parte está emendada com essa, né? Essa parte está emendada com essa parte está emendada com essa, né? Essa parte está emendada com essa, né? E aqui, ó, eu tenho uma sequência onde essa face de trás está emendada aqui e essa face aqui está emendada para cá. Ou seja, elas têm conexão. Então, na hora que eu abrir o V, o Blender vai respeitar essa conexão. Então, eu vou apagar aqui essas setas. Vou selecionar o que eu quero abrir o V, tá? É sempre bom lembrar que a seleção determina onde você está abrindo o V, tá? Olha só. Tá vendo? Cada face aqui ganhou seu espaço de edição, né? Cada face ganhou seu espaço de edição e eles continuam emendados aqui, ou seja, se eu escrever um texto ao redor do espaço, se eu pintar ao redor, isso vai correr pelas faces. Fica um pouco mais fácil de pintar do que tentar fazer vários segmentos pequenininhos assim. Fica mais fácil deixar uns blocos lógicos assim, tá? Então, geralmente, cubo a gente corta dessa forma mesmo, assim, você abre como se fossem as laterais dele, né, o topo e a base,
né? Dando a volta. Helena, eu faço tudo. Eu faço tudo. Eu faço no Blender, eu faço no GIMP, eu faço no Krita, eu importo foto de câmera, eu sou mó bagunceiro nessa parte. A princípio, eu acho mais legal vocês começarem pelo próprio Blender, né? O Blender tem as ferramentas de pintura e tal, eu acho que é um bom começo. E também tem me libera de ter que ficar ensinando mais uma interface, mais um conjunto de atalho, então a gente concentra em fixar um software bem agora e depois a gente vai para outros, tá? Mas você pode usar o software que você achar mais legal, assim, de verdade. Pode fazer. Se você sabe, por exemplo, se você tem, eu não sei a vida de cada um, né? Então, às vezes a pessoa ela já manja pra caramba de pintura, então ela quer usar o software de pintura dela. Sei lá, ela gosta do Paint Tool SAI e ela adora esse software e quer usar ele. Então, pô, quem sou eu pra impedir uma pessoa de fazer um bom trabalho? Aqui, ó, no caso de um cilindro, no caso de um cilindro, dá pra ver aqui no cilindro que é separado as tampas e a lateral, né? Então, eu vou colocar com 12 e com triângulo e vou fazer esse corte para que isso aconteça. Ou seja, eu vou cortar, no caso do cilindro, eu vou cortar as tampas e vou fazer um corte lateral, ou seja, um corte que vai abrir o modelo para mim. Então, eu vou dar um marquezinho aqui, ó, selecionar tudo e dar um unwrap. Tá vendo? Aí você tem como se fosse o rótulo e as tampas do cilindro, né? Como se fosse o rótulo e as tampas do cilindro. Se a gente pegar o cone aqui deles é mapeado com um corte apenas embaixo, né? Então, eu vou colocar aqui ele com 8 vértices e com preenchimento de triângulo. E aqui, ó, ele cortou basicamente isso aqui, ó. E ele rodou a abertura disso aqui, assim. Só que dá pra fazer isso aqui também, ó. Dá pra fazer isso aqui também. E separar a lateral do cone de uma forma mais visível para você entender realmente o que é a lateral e o que é a base. Então isso é uma alternativa de abertura que vale, assim. Que é provavelmente como eu vou querer abrir as minhas arvorezinhas lá. Eu vou querer provavelmente ter espaço para desenhar ao redor aqui. Tem sim, tem sim. O Denis fez uma pergunta muito boa e está super dentro do assunto. E o Daniel Pitts citou um software que é muito foda também. Cara, o Substance para textura é líder de mercado, ele é bom pra caramba. Se vocês puderem aprender, aprendam. Ele é muito foda. E aqui, ó, o Denis perguntou se tem como exportar o UV para usar como guia. Tem sim. Aqui no menu de UV, você tem como exportar o UV Layout, tá? Se você clicar aqui, ele vai criar uma imagem para você usar no software de pintura. Então você pode jogar essa marcação para o software que você gosta de pintar e usar lá. Certo? Então, gente, então deu para ver que, por exemplo, cada geometria que você fizer, já tem aqui no próprio Blender algumas indicações de como eles imaginam que você vai abrir,
Mas tem outras formas de cortar. Por exemplo, no caso de uma esfera, eu posso fazer o corte tanto por aqui, para poder separar base e topo, marque sim, e separar as duas metades, tá? Como eu posso fazer um corte que separa ele igual um mapa mundi mesmo, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer um mark sim e vou dar um unwrap aqui, ó. Você vê que ele abre mais ou menos como se fosse um mapa mundi. Qual que é o problema desse corte que eu fiz aqui, ó? É a distorção de umas faces em relação às outras. Esse é que é o problema. Então, se sua textura ela precisa ser muito precisa, você quer desenhar uma coisa com muita precisão, esse corte já não atende, né? Ou seja, para fazer um corte assim, eu teria que fazer ele dos dois lados, né? Ou seja, fazer isso aqui. E ter uma distorção menor, certo? A alternativa gratuita tem. Eu não vou lembrar o nome dele agora, Denis, mas depois eu mando para vocês. Mas tem sim, tem o Armory Paint. É, e tem mais alguns. Mas, cara, realmente não importa. Na verdade, no final do dia, pode ser que você não use nenhum deles. Tá? No final do dia, pode ser que você use outra coisa, porque depende muito da demanda. Eu gosto de pensar mais no software obedecendo uma demanda do que você aprendendo o software sem saber para que você vai usar ele. Então, espera a demanda vir. Espera tipo, você ter uma necessidade para chegar no software. Não precisa correr com. Não, vamos fazer as texturas mais simples primeiro. Vamos fazer gradativo. Tá? Não precisa ter pressa, não. Pressa é um trem maluco que inventaram nesse mundo que nem sempre faz sentido. Pessoas, vamos lá. Eu abri aqui alguns exemplos, né? Isso está gravado. Então, eu quero ir agora, na verdade, eu quero ir para a minha árvore. E, pois é, é o que eu vou falar para vocês. Eu não estou cobrando pintura de textura. Eu não estou avaliando a pintura de textura. Na segunda entrega, eu estou avaliando se vocês conseguiram fazer a colorização. Na terceira, já é outro rolê. Na terceira, vocês fazem o que você quiser. Então, se você conseguir implementar textura na terceira entrega, tipo, de novo, eu não estou avaliando isso, eu estou avaliando se os modelos são colorizados, mas se você na terceira entrega está colorizando com textura ou com vertex color, tanto faz. Tanto faz. Tipo, já não é mais importante. Só na segunda que é importante a gente ver que tem cores no modelo, que vocês conseguiram colorizar os modelos. Então, olha só, vamos lá. Deixa eu abrir aqui minha árvore. E aí? Tá? E aqui, ó, eu vou no meu V-Editing. Obviamente que eu comecei com as geometrias padrão do Blender, então tem algum UV aqui, tá? Eu não quero esse UV, eu quero abrir meu próprio UV, tá? E aqui, ó, são 3 cones, só que sem a base. E é um cilindro também, sem a tampa e a base. Então, eu posso só escolher uma lateral aqui, ó, para cada um desses objetos. Só escolher uma lateral para cada um. Fazer uma marcação de corte. E dar um unwrap. Ou seja, ele abriu para mim
as três copas aqui e o tronco. Né? Ou seja, eu tenho aqui, né, as três copas. Eu posso posicionar isso do jeito que eu acho que faz mais sentido para pintar, ou seja, eu posso colocar isso numa sequência mais lógica para mim. É meio bom fazer isso, na real, porque você não perde. Cadê minha representante de turma? Júlia, para que data que ficou os trabalhos da segunda entrega? Dia 10 de maio? Really? Ah, gente, então faz o que quiser, velho, galera. Se quiser colorir com vértex, se quiser colorir com textura, é problema seu. É muito tempo. É muito tempo. Para mim a entrega era mais próxima. De novo, eu não. Vertex Color é muito rápido, é muito em conta, e eu não desistiria dele tão fácil assim. E você pode misturar os dois, que é a ideia mais genial, é você misturar os dois, gente. É você usar o que é mais prático para cada coisa. Pois é, pode colorir tudo com Vertex Color, é do caralho, fica bonitão, fica lindão. Mas, por exemplo, se tiver que colocar informação de placa de trânsito, se tiver que colocar a logomarca de alguma coisa, se você viu que você vai ter que modelar demais para poder fazer alguma coisa, né? Então eu acho que tá ok, né? Ou seja, vamos usar a textura para as coisas que você viu que não deu para resolver com Vertex Color. Você não resolveu, então mete bronca. Vamos lá, olha só. Já que vocês falaram de software, já que eu não tenho juízo nenhum, né? Já que vocês falaram de software e eu não tenho juízo algum, olha só, vamos lá. Deixa eu exportar esse UV Layout aqui para mim, tá? Na minha pasta pessoal aqui, ó, eu tenho uma pastinha de trabalho, né? Só não sei porque que não está reagindo aqui. Ah, é porque tá gravando aqui. Deixa eu vir aqui na minha pasta pública. Deixa eu ver como é que tá minha pasta de assets aqui. Não tá muito cheia. Vamos fazer ele aqui, ó. Eu vou salvar esse UV Layout aqui, ó. Então, repetindo, eu fui em UV, exportar o UV Layout. Eu estou indo na minha pasta pública aqui e vou salvar esse arquivo como árvore UV. Então eu tenho esse UV Layout aqui, ó. Por acaso, não é como se eu planejasse a aula. Eu estou com um GIMP aberto. Por acaso. Acontece. E eu vou abrir. Não é como se eu planejasse a aula, entendeu? Só aconteceu. E eu vou abrir aqui o meu mapa de UV. Vou criar uma camada para cor. E vou separar aqui, ó, uma área que vão ser os tons de verde para a árvore e outra área que vão ser tons de marrom para o tronco. E aí, vou criar uma camada nova. Vou pegar algum pincel que eu já tenho configurado também por pura sorte. Por pura sorte. Coincidência. Né? E vou pintar seguindo aqui o fluxo do meu modelo aqui, ó.
né? Então, só uma textura, de novo, eu não quero fazer exatamente a pintura final aqui de tudo, não. Eu quero só que tenha alguma textura mesmo, tá? E aqui, ó, no caso da minha árvore aqui, ó, eu não vou pintar as folhinhas todas, não. Eu só vou pegar algum pincel que também, por acaso, coincidentemente, tenha uma textura de folha, algum desses que tem. Eu tenho um mais legal. Eu tenho um mais legal. Acidentalmente eu tenho um mais legal. Chama Leaves. Leaves. Leaves Tree. Massa. E eu vou fazer a mesma coisa de marcar um tom para cada coisinha, né? Lembrando que esse corte, né? Esse corte de cá emenda com corte de cá, então é bom lembrar que existe uma coerência aqui na textura que ela é superior à minha vontade. Então aqui, ó, eu pintei uma textura, tá? E vou salvar. E vou salvar essa imagem aqui, eu vou exportar ela, na verdade, como árvore textura. Mando sim, manda os presets, Denis. E olha só, eu vou abrir essa imagem aqui atrás, tá? Eu vou abrir essa imagem aqui. Ou seja, eu vou lá na minha pastinha de assets aqui, ó, e vou abrir essa imagem aqui. Ou seja, a imagem que eu pintei aqui coincide com o que eu estou vendo aqui. Ou seja, dá para fazer essa ponte relativamente fácil. O que não está dando para ver aqui, ó, o que não está dando para ver aqui é essa textura aqui. Mas eu não estou vendo essa textura aqui, não é porque o Blender é muito paia, mas é porque o meu objeto não tem material nenhum. Ou seja, meu objeto não tem entrada de textura nele. Ou seja, lá no meu shading, né, eu não tenho nenhum material nele. Lembra que a gente tem que fazer os índices de materiais para uma série de coisas? Para textura, é importante que eu faça meu índice de materiais. Eu não tenho material nenhum aqui, ó. Então eu vou criar um material aqui, que eu vou chamar de diffuse. Eu posso usar ele para várias situações, tá? Eu vou criar um material aqui. E vou lá no meu editor de shading. Ou seja, eu vou no meu editor de shading. Aliás, deixa eu limpar a nossa vida aqui, ó. Eu não preciso desse. Eu não preciso de escultura. Eu não preciso de animação por enquanto. Não preciso de render por enquanto. Não preciso de composição por enquanto. Não preciso de script por enquanto. Por enquanto eu quero ficar com o layout, que é onde a gente está modelando. O UV Edit, que é onde eu estou fazendo a minha abertura de UV. O Texture Paint, eu vou chegar nele já já. Já estou chegando nesse cara, né? E o Shading, quando eu crio um material, eu quero que a cor do meu objeto, ou seja, que eu quero que encaixado aqui na cor do meu objeto, venha essa imagem. Então, eu vou adicionar uma textura, né, do tipo imagem. Então, você pode vir adicionar textura, uma textura do tipo imagem. Se eu criar uma textura do tipo imagem aqui, ó,
e pegar essa imagem que eu já abri, ou seja, eu nem preciso nem em Open, porque eu já abri a imagem, ela já está aqui na lista. E colocar aqui, ele já vai encaixar essa textura para mim ali, ó. Eu vou tirar a especular para a gente ver a cor do objeto melhor. Então, no mesmo lugar que eu estava colocando o Vertex Color, não, você não perde Vertex Color. Inclusive, eu posso combinar os dois aqui, ó. Eu posso vir aqui, os dois coexistem. Meu Vertex Color está aqui ainda, ó. Então, eu posso vir aqui, ó, e pedir para combinar os dois. Então, eu posso falar que a cor, eu quero pôr meu Vertex Color aqui. A cor dos dois mistura e depois ela chega lá no meu objeto. Eu posso falar, inclusive, que um dá multiply no outro, né? Ou lighting. Então, dá para fazer esse mesmo rolê. A Unity tem um sistema parecido, tá? Então, eu não vou esquentar demais a cabeça, não. Mas aqui, ó, o que acontece é que minha árvore ganhou esses detalhes de pintura, né? Que não tinha antes. E mais. E ganhou mais que isso. E ganhou mais que isso. Porque eu tenho agora uma imagem, né, porque eu tenho um conjunto de um mapa de UV, né, um mapa de UV calculando uma imagem e um material, eu consigo vir na pintura de textura e pintar diretamente no modelo. Então eu quero flat. E aqui, ó, eu tenho uma interface de pintura de textura, aonde ele já reconhece a imagem aqui. E ele tem um brush que permite que eu venha e desenhe direto nele. Então eu posso vir aqui e interferir. Ele vai estar criando isso aqui no meu modelo. Denis, essa pergunta sua, eu preciso de mais umas aulas para chegar numa resposta boa para ela. Mas o que você faz é criar uma imagem em preto e branco de aonde você quer que seja emissivo, tá? Você cria uma imagem. E você fala assim, aí você pinta de branco, para aqui eu quero que seja emissivo. Aí você pinta de branco, tá? Essa imagem que vai ser usada para emissivo. Tá? Pessoas, qual que é o macete aqui dessa ferramenta aqui de pintura? A gente vai falar dela na nossa próxima aula teórica, ou talvez amanhã mesmo, porque quem se importa. O único macete que eu vou falar para vocês, né, é que se você estiver pintando aqui no Blender, lembra de salvar a imagem pelo menu de imagem, tá? Lembra que você tem que salvar por aqui, ó. O arquivo de imagem, ele está fora do Blender. Então ele precisa ser salvo separado, tá? Então, senão você perde o que você pintou.
Mas isso aqui facilita demais a vida. O fato de eu poder pintar isso tudo aqui. Não, dá pra fazer brush demais, Denis. Dá pra fazer brush demais no Blender. Ele tem um motor de brush que dá pra salvar os presets. Então, assim, dá pra fazer miséria aqui. Dá pra fazer camada de pintura. Tipo assim, é meio assustador o que dá pra fazer aqui. Só que a gente vai começar devagarzinho, né? Vamos começar marcando o que é importante, vendo se vocês entenderam o básico. Então, a gente vai chegar. Pois é, eu tô falando, se entender isso aqui, ó, por isso que eu falo uma coisa que às vezes não tem que ter pressa. Porque o que acontece? Tem um monte de software do caramba de pintura, tem um monte de software do caramba de pintura. Mas se você não sabe nenhum deles, não tem habilidade com nenhum deles, se você entender como é que a coisa funciona aqui no Blender, cara, migrar para os outros vai ser tão mais fácil, sabe? Você só vai traduzir o que você está entendendo aqui para outro software, entendeu? Então, eu acho que vale a pena, se você não tem um software de pintura já do seu costume, né, antes de sair desesperada pensando, meu Deus, aonde que eu vou pintar? Pensar assim, não, pera, deixa eu entender como é que funciona no Blender. E aí dali do Blender a gente vai para os outros. Ela é muito massa, ela é muito massa. Aqui eu não arrei nem a superfície, tá? Mas aqui já dá pra ver que ele tem um sistema de camadas aqui. Ele tem um sistema de camadas aqui, que é na verdade o sistema do shade, ou seja, você vai acrescentando as misturas aqui, ele já vai reconhecendo aqui na lista. Ele tem uma penca de configuração de brush que não acaba nunca mais. E que dependendo do que você faz, ela fica mais comprida ainda. Ela tem sistema de simetria, tem. Então, e você ainda tem um esquema muito legal. Você ainda tem um esquema muito legal no Blender, que é. Eu ainda posso pegar isso aqui, ó. Ainda posso pegar isso aqui no Texture Paint e pedir para ele abrir no software que eu quiser. Eu pintar aqui. Deixa eu reduzir meu brush aqui só porque ele está muito gigante. Eu pintar aqui. Né, e dar um apply. Então ele ainda permite que eu faça uma comunicação direta com o software de pintura que eu gosto, assim. Não, ele suporta. Vocês não estão entendendo. Eu já estou usando a pressão aqui. Já estou usando. Então aqui, ó, se eu colocar aqui o tamanho, já tô, isso já está acontecendo, Denis. Sim, sim, o plano deles é ser o líder, né? O plano deles é ser líder de mercado. Né? É, mas. Ah, e lembrando que eu estou pintando aqui, mas eu posso pintar aqui também, tá? Ou seja,
São duas ferramentas de pintura, uma 3D e uma 2D, né? Então, pessoas, o que acontece? O que acontece? A Julinha vai me lembrar de atualizar lá a descrição do trabalho, para falar que pode ser colorido com pintura de textura também, né? Que tem que ser colorizado com um dos dois métodos. Julita. É. E, na próxima aula nossa teórica, ou na aula de amanhã, porque, igual eu falei, eu não me importo, a gente continua falando da ferramenta de pintura de textura, né? Eu vou passando os esquemas da ferramenta de pintura para a gente ir elaborando os assets da gente, tá? Certo, certo. Não, é só ligar o gravador, não por isso. É só a gente ligar o gravador. A gente vai parando, Camila. A gente vai gravando e vai fazendo umas pausas em cima de cada tópico. Aí eu subo como vários vídeos, tá? Então, pessoas, ó, eu vou encerrar a gravação de hoje aqui agora, tá? É, E amanhã a gente dá sequência.